Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Eu sou o Gabriel Nogueira e hoje a gente recebe o Rafael Palito. Bom, o Palito é técnico da Pamela Oliveira, foi técnico do Igor Amorelli há muito tempo. A gente gravou esse episódio diretamente de Boulder. Ele está lá 2 semanas antes do Mundial de 70.3 com a Pamela, então contou todos os preparativos, como é que é essa migração da Pamela para longa distância. Conversamos sobre o futuro do triatlon, presente e futuro do triatlon no Brasil e no mundo. Foi um episódio bem extenso, mas muito produtivo. Espero que vocês curtam. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Hoje com a gente, Rafael Palito. Fala Palito, beleza? Tudo bem? Fala aí galera, certo. Diretamente de Boulder aí, o fundo acho que é o mesmo lugar onde a Pamela gravou, né? Os quartos são iguais, né? O quarto dela aqui na frente, aí tem outro quarto que tava o Iago ali, tudo igualzinho. Os estúdios, né? Os estúdios da Os CPH estúdios. aí. Bom, galera, da gente começar a falar dos nossos patrocinadores, então a Boulder Tree Store, que é a nova opção no comércio de equipamentos e serviços para triatlon. Luiz é teu aluno, né? Muniz? Treina com a gente, mandou um bonezinho aqui. Ó. Da Boulder aqui. Tem até o bonezinho aí, sim. Não mandou não, hein, Luiz? Eu vou cobrar, hein? Não, eu tenho a garrafinha. Eu guardei em algum lugar aqui, não lembro onde é que tá a garrafinha. O boné, o Iago chegou no Brasil com ele agora. Ele mandou fazer aqui nos Estados Unidos. Tá chegando aí. Entendi. Então vou cobrar, hein, Muniz. Bom, então lá na Boulder Tree você pode vender e comprar equipamentos usados e também, em breve, equipamentos exclusivos para o mercado brasileiro. Então o Muniz tá lançando muita coisa aí. Tá vindo Training Camp, tá vindo garrafinha, tá vindo boné. O bicho não para. Então a gente vai deixar aqui no QR Code aqui em cima para quem estiver vendo a gente pelo YouTube. Só clicar lá, vai direto para o Instagram da Boulder Tree Store. Tem o site também, a gente vai deixar tudo na descrição do episódio. E o nosso outro patrocinador é a Culpa Esporte. Então, quer comprar um bretelle, comprar uma camiseta, chegando o Ironman aí, tem que fazer a tua roupinha, ficar bonitinho lá, todo Nicolas Cagezinho lá para a prova. Então, a Culpa Esportes vende tudo, bretelle, short de ciclismo, corrida, macaquinho, tudo. Então, usando o cupom MUNDOTRI, ainda tem 10% de desconto. Melhor ainda. E agora vamos para o podcast, acho que é sempre da minha parte blogueira, que eu não me acostumei com isso. Não deixem de seguir, né, nosso canal, compartilhar com os amigos, ativar os sininhos, dar like. Fala também quem vocês querem que a gente convide aqui para falar com a gente, que vocês chamando fica mais fácil convencer que o povo... Tem os povos que são difíceis, cara. Tem uns caras que não querem falar com a assessora, tem uns caras que estão ficando famosos. Mas aí, Palito, pô, a gente estava falando antes aqui, 3 meses já em Boulder, né, bicho? Vai ficar no total, nem lembro mais. 3 meses total. Se tivesse tudo dado certo, ia ser um pouquinho mais, mas 3 meses já. Faz já saudade do arroz com feijão. Esse ano você viajou... Não, você não chegou aí na primeira vez que a Pamela foi para os Estados Unidos, ou você foi com ela também ou não? Não foi. Ela foi só. Ela que tá americana, né? Foi Não, já era. 4 meses daquela vez, aí voltou agora, mais 3 meses. Na hora de voltar já. Tá na hora. E o dólar a R$6 tá foda, né? É uma hora boa para voltar. Bom não, né? Ou não, é verdade. E você consegue entrar também por causa da PTO, mesmo esquema lá do visto da PTO? Exatamente. Desde Daytona do ano passado que eles conseguiram essa liberação. E aí a nossa foi a primeira turma, né? A primeira leva. E aí a nossa liberação vale por 1 ano. Então até dezembro desse ano eu tinha direito a múltiplas entradas. E aí não sei se depois de dezembro se vai continuar a restrição, como vai tudo isso. E aí se eu quiser entrar novamente eu tenho que pedir para a PTO como técnico e aí eles conseguem essa liberação. E acabou que o cenário aí tá bem diferente, né, cara? Dando prova pra caramba, exceto Kona aí, que foi essa surpresa aí, mas tendo prova todo final de semana, né? Os Estados Unidos está bem movimentado, né? Sim, desde o começo do ano, né? Na verdade, em janeiro, quando começou a planejar calendário e tal, eu já falei, esse ano vai ser Estados Unidos. Eu não acredito muito antes do meio do ano em alguma outra coisa. E aí nós fizemos Texas, São George, Tulsa, e aí depois não deu certo o que a gente queria nessas provas. E aí, vamos se jogar e competir lá, treinar, aprender também, né? Boulder é uma cidade que propicia isso, então
Aí falei, não, vamos aproveitar que as provas vão ser tudo lá. E para o Mundial de São Jorge é importantíssimo treinar em um local diferente, né? Porque a prova é dura, né? A prova é bem dura. A prova, quem pôde acompanhar, acho que ao vivo lá, teve, né? Foi transmitido com o Sam Long e o Lionel Sanders correndo. Na subida não tem uma parte plana, né, cara? Você está subindo ou está descendo. O pedal já começa subindo também. É prova bem complicada, né? E essa prova, agora o Mundial, a corrida mudou, vai ficar mais dura ainda. Ah, é? Não sabia. Mais dura do que o campeonato norte-americano. Falam que o negócio é mais a corrida do que a bike até, que a corrida é mais dura. Agora eu tô entendendo. Teu amigo estava falando que queria treinar a subida comigo lá, porque ele falou, vou ter que subir 500 metros lá na São Jorge. Falei, pô, tudo isso, cara? Achei que ele estava exagerando, então 400 entendi. metros. Caramba. 396 para ser exato. Então 500, tá mais para 500 que para 400. E, cara, eu te agradecer, né? Que eu não acabei não falando contigo antes, mas do conteúdo lá com o André. Então, até falar para a galera, tem um conteúdo aqui de treinando em boulder com o André Lopes, que o Palito faz a moto filmagem ali, num treino que vocês fizeram lá que foi uma semana antes, né? 2 semanas antes. Foram 2 semanas antes. Assim, foi 2 semanas e aí mais um de corrida, acho que na semana pré-prova. E foi bem legal. Não precisa agradecer, não. Eu tenho que agradecer o espaço aqui e também dar parabéns aí, parabenizar pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Acho que é bem importante para a nossa classe esse trabalho, como vem sendo desenvolvido e principalmente dando voz para quem precisa, né? Pô, que isso, aqui tá em casa aqui, pode, quiser escrever, já vou fazer o convite logo no começo do podcast que a galera cobra depois, mas pode escrever quando quiser, o espaço aqui está sempre aberto para você também. E como a gente já estava falando em off, né, a ideia, cara, acho que como mídia a gente não pode, de um esporte de nicho, a gente tem que colaborar com o esporte também, fazer o esporte crescer. Somos corresponsáveis por isso, então acho que a mídia tem um papel, todos os players da mídia, de fazer desenvolver, então o espaço aqui é para o atleta profissional mesmo, para a gente falar do triatlo, fazer o esporte voltar, né, aos tempos áureos aí, né? Esperamos, né? Com certeza. Cara, uma pergunta antes de tudo, por que Palito? Agora é a dúvida existencial aí. Cara, quem me deu esse apelido foi o Fábio Carvalho. Fabinho. O Fabinho é demais. E quando eu treinava, eu era magrelão mesmo. Agora acho que eu tô ficando meio gordinho. E aí me chamavam de tudo, né? Magriça, tudo que é apelido de magro. E aí um dia eu encontrei o Fábio na balsa. Acho que eu tinha feito uns 130, 140, um negócio assim. Tava só o E pó. só o pó. Não, cheguei e assim, eu não treinava com as condições ideais, tudo cheio de gelzinho, né? Cara, as roupas tudo larga. Eu cheguei na balsa, o Fabinho falou que eu tava com o capacete torto, com a mão no guidão, assim, tipo, cara de triste. Aí ele perguntou, pedalou quanto? Aí ele pensou que ia responder, não, sei lá, 70, 80. Eu falei, 140, 130, sei lá. Aí ele, porra, Palito! Aí ficou Palito. Aí chegava no treino lá, ó o Palito, o Palito pedalou cento não sei quanto. Aí ficou Palito. Você é de Santos ou não? Sou de Santos. Você é de Santos. Pô, eu tava pesquisando lá, né, sua vida, né, te ver chegando aí pra gente conversar. E, pô, você pegou então uma época boa lá, né, cara? Você pegou com os caras, a época que o triatlon ali era os melhores do Brasil. Acho que teve a época de Niterói, talvez ali no começo do Isso, triatlon, mas depois foi Santos, né? depois foi Santos. Brasília, né? Eu, Santos. eu acho que eu não peguei o auge, talvez, pelo que falam, né? Mas peguei uma parte bem importante, assim, porque eu lembro que quando eu cheguei na Unimonte, tinha o Oscar Galindes, que era, não precisa nem falar, Oscar, né? Uhum. Aí Fábio Carvalho, Paulo Miyashiro, Carla Moreno, todos treinando ali, então a gente sabia que o Troféu Brasil era a competição mais importante do Brasil, né? E todas as etapas, os atletas que ganhavam, eles estavam ali. E o Paulo Miyashiro indo para o circuito mundial, indo para os Jogos Olímpicos. Então, assim,
os atletas que estavam em evidência, os principais mesmo, eles estavam ali até pela facilidade, né? Porque o Troféu Brasil acontecia tudo em Santos, então você não gastava dinheiro, competia no quintal de casa. Então, eu peguei uma época bem legal. Eles falam que um pouquinho antes era um pouquinho mais forte ainda, mas acho que eu peguei uma época bem importante. Que ano era isso, cara? Putz, cara, Lembra? 2001, por aí. Foi Minha por aí, Chile foi acho que 2004, né, nos Jogos Olímpicos. foi para os Jogos em 2004. Ou 2001, 2002, um negócio assim, ele foi em 2004. Não, porque, bom, eu tenho muito menos, sou muito mais jovem no triatlon aí. Comecei em 2012, 13, e o Troféu Brasil acho que ainda peguei um ano bom, um dos últimos anos bons, talvez, de Troféu de Brasil na Elite. Então, na tua época, ainda já devia ser também mais forte ainda, você ainda está falando que não era o top, então... Então, porque quando eu comecei, já não premiava os 10 da Elite, e falavam que antes premiava os 10, e que para ficar entre os 10 já era bem difícil. E quando eu comecei, já estava um pouquinho decaindo, já estava esse movimento de não tá mais tão forte e tal, mas mesmo assim tinha umas brigas boas ali, né? E foi a época que o Fabinho era muito forte, triatlon olímpico sem vácuo. O Fabinho era um cara muito difícil a ser batido, era impressionante. Vou até botar o Fabinho tá na lista aqui, vou mandar mensagem para ele depois, para a gente gravar com ele também, para ele contar uns causos. O Fabinho é papo bom. Papo bom. Gente boa, e aí depois também ele foi muito bem no Ironman, né, cara? Quando ele subiu para o Ironman, ele foi bem também naquela prova, já era com o Tim Bravo, ele foi bem. Então, ele quando nessa época do troféu, ele teve o primeiro Ironman que na época foi o recorde brasileiro, ele fez. Caramba. Ele treinou assim 5 semanas e na época ele nem estava assim, vou fazer, e fez e bateu o recorde. Só que, na verdade, o Fabinho depois ele fez um mega tempo em Copenhague, que estava ele e o Igor junto, mas ele nunca acertou na veia mesmo assim. Perto do que ele fazia em Olímpico, o Ironman não foi uma prova onde ele performou legal, sabe? Assim, ele mesmo fala, cara, eu nunca acertei legal o Ironman do jeito que eu queria, tal. Principalmente a bike, ele tinha uma bike muito forte, mas no Ironman ele não performou assim daquela maneira que o cara quer, sabe? Mas aí até, já devolvendo até para você a pergunta, não é fácil também, né, cara? Acho que poucos atletas têm um Ironman que ele fala, cara, acertei. A prova é muito longa, né, cara? Tipo, Muito é longo. difícil. E característica e várias coisas, né? Então, às vezes o atleta tem um detalhe de alimentação que o cara passa a carreira e não acerta. E depois vai descobrir, poxa, poderia ter mudado isso. Até hoje, quando falando com o Fabinho, teve esses dias ele, cara, tô pedalando não sei quanto, não sei o quê, e poxa, acho que isso é muito bom. E o cara vai se descobrindo, e às vezes passa a carreira e não fez o que tinha que fazer. Isso é legal do triatlo. Porque tem tanta coisa, cara, tanta coisa que ninguém sabe nada. Total. E eu acho que ainda mais o longa distância, tem tanta coisa sendo estudada ainda, né, cara? Tanta alimentação, cara. Aí tem gente que vai ao low carb, high fat, aí os caras que cada hora E ninguém não inventa tem uma receita. coisa. E não tem receita. Não tem receita. Aí tem vegano Cara, também, né, que estão trocando dieta, enfim, é muito doido, né? é. Cara, até dentro da tua carreira da CPH, teu foco sempre foi mais a longa distância ou acabou acontecendo de você ter atletas mais de Foi longa? acontecendo. Não foi assim, na verdade, como atleta, eu me apaixonei pelo Ironman de cara, até pelas minhas características, porque eu nadava muito mal. Nadava não, se eu cair na água, eu nado muito mal. Então, de primeira, eu já sabia, assim, poxa, não existe chance nenhuma de ter sucesso para brigar para ir para uns jogos, alguma coisa. E depois eu descobri que também para Ironman eu não ia ter sucesso do mesmo jeito. Mas o sonho eu tinha, né? Então, logo de cara eu sonhava em conquistar alguma coisa no Ironman, em, sei lá, um pódio. Na verdade, assim, pódio não, sonho era ganhar mesmo. Mas depois, com o tempo, eu vi que não era dessa maneira que eu ia me realizar. Então, assim, o Ironman foi a primeira paixão mesmo. Mas quando eu comecei a passar treino, a minha primeira atleta, assim, mais próximo de profissional era a Priscila.
que ela largava na Júnior, Sub-23, nos campeonatos da CBTRI. Então, eu focava muito em triatlon olímpico e sprint. E o meu primeiro amador foi o Charles, que é nosso fisioterapeuta da CPH. E ele também competia o triatlon olímpico. E aí, com eles que eu fui desenvolvendo, né? Treinando eles e tal. E aí, quando eu cheguei na CPH, o Fábio ainda estava tentando a vaga olímpica. Ele estava no projeto da CBTRI em Rio Maior, e o Igor também. O Igor estava em Rio Maior para tentar essa vaga. E o Igor voltou para Balneário um ano depois que eu já estava lá. E aí aconteceu de começar a treinar o Igor assim para Ironman junto com o Carlos. Mas eu já tinha no primeiro Ironman do Charles, que foi o meu primeiro atleta a competir no Ironman, nós ganhamos a categoria e ele pegou a vaga na estreia, assim. Ele fez... Eu lembro um pouco, acho que da notícia disso no Mundo Tri, cara, até. Do Então, Charles fazendo algo... Depois ele ganhou Fortaleza, né? No geral, amador. Então acho que foi isso. Mas na estreia, ele ganhou a categoria em Floripa, era 25-29, e pegou a vaga. E ele não quis a vaga. Ele pegou e falou, não estou pronto ainda para ir para Kona e tal. E passou a vaga. Aí depois, aí em Fortaleza, quando ele ganhou geral amador, ele falou, não, agora sim. É uma boa ratificação, né? Falou, não, beleza, ganhei agora tudo. Bom, agora acho que dá para ir, agora tô bem, né? E que ano era isso, cara, que o Igor voltou era os Jogos Olímpicos de 2004 ou 2008? Não, já era bem mais para frente. Aí era para Londres. Para Londres, 12. Foi para Londres. E aí, 2012, se eu não me engano, foi... Não, 2013 ele voltou para Balneário. Ou início de 2012, alguma coisa assim. Porque aí eles... Só o Diogo, né? O Diogo e o Reinaldo, né? Foi isso? 2012. Foi os dois, porque o Reinaldo 2016 teve o lesão. Feminino, né? E a Pamela. E aí eles não... O Igor voltou antes até. O Fabinho tentou até as últimas provas lá, brigava um pouco com o Diogo pela vaga, e aí depois ele não conseguiu e voltou para Balneário também. Não entendi. E acabou que em Santos você já via tanto triatlo olímpico, né, cara? Ia ser difícil você não lidar com isso, né? Não tá com isso em você. E a CPH, aí você foi para Floripa, vamos ver se minha investigação tá certa. Você foi para Balneário, perdão, para trabalhar na Fundação Municipal de Esportes, né? Isso. Tô bem estudado. Tá bem. Estudou bem. Estudei bem. E aí, mas a CPH, você fundou a CPH junto com o Carlos ou você chegou logo depois? Não, então, na verdade, assim, o motivo real da ida para Balneário foi o Fábio Carvalho, assim. A fundação foi uma ajudinha ali e tal, para poder o primeiro emprego, porque o Fábio é meu ídolo, não era, né? Ele é meu ídolo até hoje. E eu comecei a ficar amigo dele, e aí quando eu virei técnico, conversava muito com ele e tal. E quando ele estava em Balneário, ele me ligou, ele falou, cara, vem aqui me treinar um mês, porque eu preciso de alguém para me ajudar e tal. E aí você fica de técnico de campo, me ajudando. E aí quando eu fui, ele falou, cara, por que você não muda para Balneário? Aí falei, é de se pensar. Aí ele falou, poxa, imagina você classificar para os Jogos, você é o único atleta aqui de Balneário, ir para os Jogos Olímpicos e tal. E aí eu falei, não, então vou. Aí eu voltei para Santos, arrumei a mala e fui para Balneário em um dia, assim, mudei de vida total. E aí tinha o Juliano, que era da Fundação Municipal, da Trial, né? E aí ele fez o convite, ele falou, tem uma vaga para técnico de triatlo, montar escolinha e tal. E aí eu acho que eu fiquei uns 2 anos só na fundação. E a CPH é uma academia em Balneário já que existe há muito tempo. E sempre teve... O Carlos já dava treino na CPH, era técnico do Igor, e ele já dava treino com uns atletas, tinha uns 10, 15 amadores talvez. E aí eu fui me aproximando, aí o Igor treinava natação comigo lá no Bombeiros, em Itajaí, e a mãe do Igor me chamou para dar aula na CPH.
Aí eu comecei a dar aula lá e depois de um tempo, em 2014, não, 2013, aí eu comecei a passar o treino junto com o Carlos, né? Ah, Nós sentamos, aí conversamos, uma afinidade, e aí eu comecei a ser técnico do Igor junto com o Carlos, e aí as decisões tudo junto. E aí depois do resultado do Igor em Kona, quando ele foi 13º, que aí a gente criou a assessoria CPH. Aí foi eu, o Igor e o Carlos, montamos juntos a assessoria com o nome da academia já. tá. A academia dos pais do Igor, né? A É CPH, da família, isso, da da família, né? família. É. Não, legal entender também a história da assessoria que mudou muito, né, cara? Aumentou demais a quantidade de atleta amador ali também, né? Outra... Total, total. Balneário não era uma cidade com essa tradição de vários atletas e muita gente fazendo triatlon. Tinha ali a equipe do Carlos, mas mudou totalmente, assim. Eu lembro que quando eu cheguei, primeiro inverno, em Santos eu achava que tinha inverno, mas ele tinha. Coitado. E aí tinha uma corrida de rua, uma meia maratona, e uma atleta ia participar e tal. E aí eu desci, aí falei, vou ali na Avenida Atlântica, frio, frio, frio. Cara, 200 atletas na prova. Só 200 atletas. Eu pensei, o que eu vim fazer aqui em Balneário, cara? Não tem tradição nenhuma de esporte. Os caras fazem uma meia maratona com 200. Essa mesma meia maratona, cara, eu acho que coloca mais de 2.000. Mais de 2.000 Caramba. pessoas. A mesma prova. Então, Ah, o cenário mudou total. e Balneário é legal pra caramba, cara. Cidade bonita, tudo Não, é bem tudo, legal. tudo agradável para praticar. Acostumou com o frio já? Agora já, né? Acostumei. Apesar que esse ano eu fugi, né? É, você fugiu. Vim para cá pegar o verão. E aí quando começar a apertar aí você volta, tá tudo certo. Volto, já tá começando, já tá dando uns diazinhos mais frio. Cara, quando você falou agora a palavra técnico de campo, né? Você tá fazendo isso agora, né? Tá com a Pamela aí, em loco e tal. Esse acompanhar o atleta fora, assim, tipo, vai lá, tá aí 3 meses fora, todo dia treinando com o atleta. é, qual é não vou dizer a diferença, né? Mas assim, cara, o que que você ganha, o que que o atleta ganha de estar, tipo, convivendo 24 horas com um atleta só? Como é que é isso para você, para atleta, enfim? Então, assim, na verdade, com o Fábio naquela oportunidade foi diferente, né? Uhum. Porque, como eu era muito jovem, ele treinava com o Marcelo Ortiz na época, Uhum. e eu aplicava o treino só, né? Ah, tá. Então, assim, a natação eu que passava já, porque eu tinha estagiado com o Ricardo Sintra e tal, então ele gostava do meu treino de natação. Mas a bike e a corrida eu aplicava, e aí, com a experiência do próprio Fábio, que já tinha muita experiência, mexe aqui, muda ali e tal. Então, eu fui mesmo para aplicar o treino, para ser Ah, a tá. voz ali e tal. Para mim, é muito importante ver, sabe? Lógico que, poxa, tem vários atletas online e hoje eu consigo trabalhar melhor, eu consigo visualizar melhor e até ter um feeling mais apurado mesmo longe. Só que a decisão, a tomada da decisão é ali na hora, né? Principalmente profissional. Uhum. Então, assim, cara, você fazer um ajuste, você mexer no treino, sentir o que está acontecendo, então ter aquele feeling de você olhar o atleta e falar, poxa, o cara está cansado, não, dá para tirar um pouco mais, é só ali na hora, vendo, né? Então, desde o começo, para mim, ser técnico de campo é tudo. Então, eu sempre, lá em Santos mesmo, quando não treinava diretamente os caras, eu sempre ia de moto para a estrada, para dar o treino. E isso continuou o tempo inteiro, e até hoje. Então, aqui eu tô com uma lambretinha também. E então, pô, um pedal longo, eu faço a estrutura, levo água, levo suplemento, fico ali prestando atenção na hora de hidratação, se tá, como que ele está reagindo. Aí, tem um próximo tiro, o cara suplementou certinho, como que ele reagiu no final. Enfim, tudo isso é aquele pequeno ajuste na hora, né? Então, eu acho importantíssimo. Eu gosto bastante de estar presente nos treinos. Legal.
Não, isso é interessante de entender essa dinâmica também. E acho que não só com a atleta aí, né? Você acaba em Boulder, acaba sendo quase uma pós-graduação, né, cara? Talvez no mestrado aí, né? Que você tem vários atletas treinando, né? Vários. Total, total. Cara, isso para mim é o mais importante. Eu falo que minha graduação foi lá em Santos com os atletas profissionais e com certeza valeu muito mais do que qualquer graduação, pode ter certeza. Eu levo isso para minha vida. E, cara, treinar os atletas profissionais, para mim, cada dia é uma graduação, né? Então, eu aprendo muito, muito mesmo com eles. E aqui eu vim em busca disso, porque o que acontece? O conhecimento, principalmente, cara, é mais fácil, né? Ao mesmo Uhum. tempo que eu acho que é mais difícil, porque tem muita coisa que você tem que conseguir filtrar. Mas, de certa forma, todo mundo consegue saber o que todo mundo está fazendo, né, acompanhar, e as nomenclaturas, e didática de treino, metodologia. Cara, se você parar para conversar, todo mundo sabe praticamente isso. Uhum. Só que ler na entrelinha o que está acontecendo, isso para mim é diferencial. Então, quando eu decidi investir para ficar 3 meses aqui, o foco principal era esse, era ver. Então, assim, lógico que não dá para você conseguir ficar ali 100% dentro de vários treinos, porque são várias equipes e nem é legal você estar o tempo inteiro, né, ali mexendo e tal, mas você consegue pescar, você consegue ver, você vê. E assim, o principal, porque na internet é tudo muito lindo, né? O cara fez 500 quilômetros, o cara tem o FTP tal, o cara. Só que o legal é você falar, não, o que acontece? Eu quero ver quando o cara tá cansado. Isso que eu É. quero ver. Eu quero ver as atitudes, eu quero ver a personalidade, porque no fundo o que conta é isso. É como o cara reage, é como que o cara apanha e levanta depois de uma prova. E aí tu vê os caras chegando aqui, o cara foi bem, o cara foi mal, o cara tava com expectativa antes, foi lá e não foi legal. E na segunda-feira, como que ele chegou na piscina? E como que é ao redor disso? O que os outros atletas falam desse atleta? Cara, e você vai vivendo isso, e aqui principalmente é muito normal. Você começa a ver assim, tipo, no Brasil você está muito longe às vezes, né? Então, o fulano de tal. Aqui começa assim, parece que o Frodeno está do lado, por mais que ele esteja longe pra caramba, parece que ele está aqui do lado, porque toda hora a galera enfrenta e tá ali, e um já treinou junto e tal. Uhum. E aí que você começa a pescar tudo isso, né? E, cara, isso para mim é enriquecedor, assim, não tem valor. Sem contar que eu amo isso, né? Então, para mim, tá aqui é a Disneylândia, né? E teve alguém que te surpreendeu aí positivamente nisso? Um cara, um atleta masculino ou feminino que chegou de prova e falou: caralho, esse aí, tipo, o jeito que ele chegou na segunda-feira, enfim, ou da derrota ou da vitória. Então, assim, tem vários pontos para analisar. Uhum. O São Long, no aspecto de o quanto ele treina, realmente não é mentira na internet o Sério. que ele faz. É impressionante mesmo, assim. E por ele estar muito com o André, eu consegui ver bastante, assim, né? Então, é impressionante mesmo, porque já tinha muita gente falando de pouca intensidade, muito volume e tal. Balela. Muita intensidade e muito volume. Muito, mas muito mesmo, assim. Então, assim, ele foi um cara que impressionou aqui para mim pelo que ele vem treinando. E as, aí, assim, tem vários detalhes, né? A Emma Pallant treinou com a gente alguns dias ali. Um cara que eu tenho conversado muito é o Tyler Butterfield. E, cara, tem sido enriquecedor, porque ele treinou com tanta gente e fez tanta coisa já. Então, assim, o nível de inteligência que ele tem para tudo relativo ao esporte me impressionou muito. As meninas, em especial, que estão treinando aqui, não é uma surpresa, mas assim, se aproximou mais do que eu vejo. Então,
deixa mais próximo de entender assim, poxa, é todo mundo igual, cara. Uhum. Com virtudes, defeitos, ansiedade pré-prova. Então, assim, às vezes a gente... Eu acho que até o amador, às vezes, tem uma falsa impressão quando vê um atleta profissional, vai. Uma vez eu lembro até uma namorada do Felipe Santos falando uma vez, a gente antes de Buenos Aires, eu e o Igor, e ela falou, o Igor tá sempre bem. Aí eu, quê? Ela, o Igor tá sempre bem. E para mim, o dia inteiro, eu falo assim, cara, a gente tá sempre mal. E fica uma falsa impressão, porque às vezes tu vê o cara na prova bem, naquela época, vários resultados, e você acha que é super-herói. E quando você está aqui, é a mesma coisa, né? Você acha assim, poxa, o Sanlong anda super bem. Aí, poxa, depois dessa prova agora, ficou super chateado também. Ficou putaço. E a atitude que os caras tomam pós-prova é igual no Brasil. Tem nego que termina um resultado ruim na segunda-feira, sai treinando que nem um maluco. Não que seja certo, né? Mas é o sangue quente do cara, né? E o André, cara, eu fiquei bem contente com o que eu vi. Tomara que ele veja aqui o podcast. Fiquei bem contente com a evolução dele, com a maturidade que ele vem apresentando. É o que eu fiquei mais próximo, assim, até por ser brasileiro, né, dar essa aproximação, a inteligência, a maneira com que ele vem levando. Então, é um cara que batalhou muito. E agora, pô, ele teve a felicidade de ser terceiro nessa prova, correu um 10 e tal. Fiquei bem feliz, assim, que ele está batalhando bastante. Longe do que ele quer, longe de ser o melhor do mundo, de estar competitivo a nível top mundial, mas no caminho ali para conquistar coisa grande. Fiquei bem feliz. O André treinou com você, né? Chegou a treinar lá, né? Então, ele treinou com a gente, ele treinou com a equipe, e ele era amador e veio para cá para ser profissional. Então, foi ousado, né? Muito. Tá começando a colher. E até falar para a galera que tiver, a gente gravou o podcast com o André, é bem legal a mentalidade dele, né? O quanto que ele quer vencer, a cabeça de... eu acho legal ele respeita, mas ele não teme, assim, do tipo, cara, eu quero ganhar o Ironman Brasil. Legal, o fulano ganhou, o ciclano, eu quero ganhar, eu vou ganhar isso aí. Tipo, você respeita tudo que já fizeram, mas você também Exato. fala, cara, eu vou respeitar, mas se eu respeitar demais, vão dar na minha cabeça. Então, não é assim, não. Bem maduro, bem maduro. E eu acho que e acho que você está falando assim, é legal também, acho que em Boulder acaba, todo mundo sai da zona de conforto, né? Porque talvez, sei lá, a Pamela na CPH, ela é a melhor dali. Aí ela chega em Boulder, tipo, na piscina começa a gente a bater na cabeça dela, aí tem um pedal, você fala, opa, peraí, tipo, acho que o atleta, esse desconforto também, acho que esse acho que é o métier de Boulder, né, cara, que na piscina, o André me ligava, não, a gente vai treinar agora, acho que o O'Donnell tá nessa, tem o Butterfield, tem não sei o quê, aí uma pala a gente vai estar na próxima junto com a Vitória, não sei o que, você fala, caralho, tem 30 triatletas. Não, isso é impressionante, porque no primeiro dia que eu cheguei para dar treino, aí eu combinei com o André, falei, eu tenho esse treino aqui, e aí ele tinha um outro treino, ele falou, não, vamos nadar o teu treino. Aí eu falei, beleza. Aí ele falou, a Emma pode nadar o teu treino? Lógico. Aí nadou o Tyler, nadou a Emma, o André, a Pamela, até postei a foto. Pô, cara, só top 10 do mundo. E, nadou lá, acabou, aí agradeceu, obrigado, tal. E aí nós treinamos das 8 às 9. E o horário das 9, aí veio Timothy O'Donnell, Mirinda, uma galera. E aí depois tu tá andando à tarde, aí tem a outra turma do Olímpico, aí tem a Flora Duff, né, que é a turma da Vitória ali, né, do triatlo olímpico. Então, cara, muita gente e fica normal, né? Ok, mais um ali. Mas é legal, né? Acho que eu conversei, acho que foi até com o Felipe Santos também,
do que talvez falte, de algumas das coisas que talvez faltam no Brasil o Brasil é grande e tem vários locais de treino, né? Mas você tem semanas aí, por exemplo, né? O Vini Crazy lá, o Canhedo, faz o camp lá dos prós, mas é talvez o único momento que os prós estão todos juntos, mas também momentos diferentes, às vezes vira competição, mas assim, de conviver, né? Essa galera conseguir conviver em alto nível, treinando por semanas consecutivas, é inevitável, né, cara? Essa imersão vai evoluir, vão aprender, né? O ciclista acaba passando para o cara que é menos ciclista, o corredor ajuda o outro, né? Então, na verdade, assim, como são várias equipes, né? Eles não é que não se misturam, assim, são treinos totalmente diferentes, né? E às vezes acaba se encontrando, faz um treino ali, um treino aqui, mas é bem divididinho, assim, não Uhum. é. Eu mesmo achei que a gente ia conseguir fazer mais coisa, que a gente ia conseguir treinar com as meninas e tal, e a gente não conseguiu muito essa aproximação para treinar junto. Eu acho que mulher é até mais difícil nesse aspecto, assim, né? Homem é mais fácil. Então, assim, não é uma coisa também, sai todo mundo lá e não é, tem um certo Tá. seu Uma grupo divisão. ali e tal, uma divisão, até porque são técnicos diferentes, não tem muito como encaixar. Uhum. Só que eu acho que, por ser uma cidade que é tão, que proporciona tanto a estrutura, a galera vai migrando, né? Então se encontra. Eu acho que no Brasil não tem algo tão específico assim, sabe? Poxa, essa cidade, que aqui é altitude, com locais ótimos, então você sobe para tudo que é lado. Se você precisar de um falso plano bom, você tem. Pista em cada cidadezinha aqui ao redor você tem. Então, para o triatlon parece que é específico, sabe? Essa cidade aqui é ótima para triatlon, então acaba que a galera toda já criou uma tradição de vir, né, Uhum. para treinar. E vários atletas que não são daqui também no verão, né, que nem o caso da Emma Pallant, ela não é daqui, não mora, né? A Uhum. Flora Duff também não mora aqui, mas vem passar o verão, aproveitar a estrutura e treinar. Então, tem vários atletas que eu nem vi, assim, tipo, o cara é daqui, eu nem vi. A cidade é grande também, né, cara? Tem muita opção, né? É difícil, não é uma via só que tá todo mundo nessa mesma via treinando, né? É, é. Legal. Mas é bom desmistificar, né? Que tá todo mundo achando que é. Eu mesmo achava, era mais fácil encontrar os caras, sai aquele grupinho lá sei lá, Não, das 5 da manhã, tá todo mundo junto, não. não, É não, como se não fossem é tão. assessorias concorrentes mesmo dentro do. São times, né? É. Então, eu treino com tal time, eu treino com tal time. Então, no caso, por exemplo, o André, ele treina com o mesmo técnico do Sam. Mas o técnico não é daqui. Então, os dois treinam juntos o tempo inteiro, porque é o mesmo técnico. Então, é muito mais fácil os dois criaram essa proximidade. E aí, o Tyler Butterfield acaba que também treina muito com eles, porque o Tyler não tem técnico. Então, eles acabam adaptando e tal. E eu acho que o Tyler gosta muito dos brasileiros, então ele tá sempre ali por perto. Não, mas legal, bom saber. Cara, você falou aí sobre as questões do Igor e tal também, 2014, 2015, a Pamela também, né, 2014 o Igor foi campeão de Floripa, 2015 o Sub-8. A Pamela 2018 teve o top 5 no Mundial. E na verdade veio uma dúvida assim, beleza, você treina um atleta, o atleta alcançou os objetivos, né? Então chegou talvez ao ápice. Que é mais, não sei se mais difícil, mas assim, como é que é lidar com esses altos e baixos dos atletas, que é perfeitamente normal, mas assim, sei lá, o Igor atingiu um sub-8, ele não vai querer fazer 8 horas de novo, ele quer sub-8 sempre. A Pamela foi top 5, ela quer um top 3. É, como é que é isso, cara? Como é que é lidar com isso dentro da alta performance também, as frustrações do atleta, como também a tua frustração, com certeza, como técnica, de falar, cara, eu preciso entregar mais, quero entregar mais, como é que é? Acho que o mais difícil é lidar com a minha frustração, assim. Primeiro, quem me conhece sabe que, cara, eu sou incansável, incansável. Às vezes não, eu tenho que até aprender a me segurar, porque, cara, eu quero muito, assim, muito, muito. Então,
eu lembro de uma vez, num bate-papo, assim, com o Igor e tal, numa mesa, a gente jantando, e tinha uns amigos, aí perguntaram, pô, mas vocês vão fazer isso até quando? E tal, aí o Igor falou, como atleta profissional tem um tempo, depois isso acaba, e aí eu vou ser amador pro resto da vida, né? E na época eu fiquei meio assim, falei, pô, será que até quando que eu vou querer isso, né? Como técnico, assim, de performance e tal. E eu pensava que não ia ser muito tempo. Eu pensei assim, acho que... eu até falei, cara, eu acho que quando essa geração que eu tô treinando aí, obtendo sucesso, estiver no final, deve ser o meu final também. Depois eu vou tocar assessoria e tal, ficar mais low profile, curtir mais o esporte. E, cara, hoje eu penso, meu, eu quero muito mais do que eu queria quando eu tinha 20 anos. Muito mais. Eu durmo pensando nisso, acordo pensando nisso e eu tô aqui em Boulder, mas já tô pensando no próximo e querendo mais, mais, mais. Então, assim, o principal é lidar com a minha frustração e tentar não passar pro atleta. Tentar não passar essa minha frustração, porque um mau resultado de um atleta que eu treino, eu me culpo, eu não culpo o atleta. Principalmente se do nível do Igor e da Pamela, porque eu sei que eles fizeram o que foi proposto. Né? Então, assim, tem atleta que, se ele não fizer 100% do que foi proposto, a culpa também é minha, porque eu não consegui, de alguma maneira, convencer ele a fazer. Então, a culpa também é minha. Só que ainda tem esse, poxa, se, né? Tal. Mas quando você propõe tudo para o atleta, você faz o plano, e o atleta confia cegamente e não consegue o resultado, cara, a culpa é minha, não é do atleta. E o oposto é quando tem a vitória. Quando o cara, quando o Igor ganhou o Ironman Brasil, o que ganha a prova não é o plano, é a execução. Então, assim, não adianta meu plano, porque o cara que tem que executar é ele. Então, quem ganhou a prova foi ele, a execução dele foi perfeita naquele dia, ele ganhou. Só que o mais difícil, assim, aí falando de equipe, todo mundo, quando chega num patamar de conseguir uns resultados bons, e quando você começa a não conseguir, como aconteceu com a gente agora, é a cabeça do atleta, né? Então, depois ali do 70.3, você falou que tinha conversado bastante com o Igor e tal. E durante algum tempo, o Igor entrava nas provas que ele não tinha, no Brasil, né? Não tinha outro resultado a não ser a vitória. Não tinha, não podia, entendeu? Então, a gente se cobrava muito, mas também tinha uma cobrança, assim, externa. O Igor vai ganhar, o Igor vai ganhar. E nessas horas a gente sabia que não podia perder, que o Ironman Brasil, cara, tem que estar lá top, o 70.3 Brasil, e não tinha muito direito a erro, sabe? Assim, de, poxa, tava num dia ruim, tava num dia mais ou menos, a gente está se preparando para outra prova, e nessa prova aqui foi razoável, não tinha muito isso. E agora, nos últimos tempos, aconteceram vários resultados negativos, e isso vai deixando o atleta sem confiança, né? Então, a confiança vai caindo e é um processo que depois você tem que retomar, né? Você não tem para onde mudar, é o trabalho, né? Então, assim, eu não estou diretamente mais com o Igor desde 2000 e fim de 17. Não sou o técnico direto, mas estou sempre junto na vitória e na derrota. Então, os resultados também são nossos. E é um processo que agora a gente sabe que só o trabalho para retomar. E quando você entra nessa de você pensar, poxa, eu tenho que conseguir outro resultado melhor, é um caminho sem volta, né? E isso é um rendimento, né? E chega uma hora que você estava conversando com a Pamela esses dias. A diferença entre a Flora Duff e a Nib. A Flora Duff foi campeã olímpica. Cara, é o ápice, né? E a Nib foi 20ª nos Jogos. Depois dos Jogos, a Nib veio aqui competir boulder, foi segunda de hold. Depois ela foi agora na Collins Cup, arrebentou. Tudo que ela fizer, ela está num momento
que, cara, ela vai fazer, e ela é nova, então tudo melhora, e a cabeça vai, não, eu quero mais, e o corpo respondendo e tal. Ela só vai parar e descansar quando o corpo reage de vez, porque a cabeça não vai parar. Ela é muito nova, então a cabeça está assim, eu estou melhorando. Já a Flora, com 34 anos, ela já sabe que ela não vai melhorar muito. Ela sabe assim, poxa, ok, eu ganhei os jogos. Tá, mas o que eu vou melhorar? Eu tenho 34 anos. Para eu acertar um ciclo, tem que ser tudo muito certinho. Eu tenho que fazer um ciclo perfeito para novamente chegar em tal prova e ganhar. E o atleta jovem, não. Ele tá... Cara, parece que todo treino ele tá melhorando. Então, com um atleta mais velho, isso se torna mais difícil, porque chega numa hora que tu fala assim, cara, você não vai melhorar o teu limiar, tu não vai melhorar a VO2, tu pode melhorar muito na prova, e sempre vai ter várias coisas para tirar, vários outros fatores. E até a experiência ajuda com que o atleta consiga isso. Só que ele não fica batendo recorde mais em treino. Então, ele tem que ter essa consciência de falar assim, cara, eu não... Por exemplo, pegar um cara mais velho treinando com um moleque de 25 anos. Cara, ele vai tomar cacete várias vezes. Vai perder, mas na prova é provável que ele ganhe. Só que tem que ter a cabeça de saber assim, cara, eu tenho que fazer um ciclo perfeito, escolher a prova certa para acertar. E se essa prova não vem, aí a coisa vai piorando. Né? Então, assim, resumidamente, o mais difícil é conseguir fazer um novo ciclo cada vez melhor com um atleta mais experiente. Isso vai se tornando mais difícil. E também aí nesse caso o trabalho mental, né? Psicólogo, essas coisas também pode ajudar no caso da confiança, né? Do cara retomar isso, acreditar naquilo nos números que ele vê, nos números que ele alcançou, né? Não, total. A Pamela trabalha com o Fernando, que é um psicólogo que trabalha junto com a gente. É importantíssimo. É parte fundamental do treino. É tão importante quanto a planilha, né? Porque eu tenho uma comparação aí, você me fala se eu estou certo ou estou errado, mas que eu divido alguns atletas em nível, eu digo nível A e nível B, que acho que nível A são aqueles caras que nasceram para fazer aquilo que eles fazem da vida, né? E aí talvez Michael Phelps, talvez o Frodeno, Javier Gomes, esses caras são favoritos de todas as provas, eles executam bem, eles não têm tanto períodos ruins, mas são fora da curva, são outliers, como em qualquer, né? Então tem Phelps, tem Roger Federer, Nadal no tênis, enfim. E tem o atleta do nível B, que são atletas, isso né, dentro do alto rendimento, são muito altos, são muito bons, obviamente, vão ter temporadas excepcionais, vão ter temporadas normais, talvez ele consiga bater o nível A em algum momento, mas é isso, né? Temporadas são esse rolling hills em momentos, cara, temporadas muito boas. Acho que o Sebastian Kienle é o cara que tem passado por isso hoje, está no período pior. É um cara que ali, para mim, flertou muito com A, mas era um cara B. Assim, o Sanders também é um cara que, dependendo da distância, não é esse cara todo. Não sei se você concorda com essa minha teoria aí. Então, eu até esses dias estava conversando com um amigo meu que é atleta, falando dessa definição. Porque a gente sempre tem essas discussão de boteco, né? Falando de tal e tal, né? Falei, cara, vocês estão comparando coisas diferentes. E aí eu falei, existe o atleta world class, que é o top do top do top, que são os fenômenos. O brigador por vitória, então são os caras que brigam por vitória no mundo inteiro, são caras que falam assim, qualquer prova que ele entra, ele vai brigar. Tem um atleta de nível mundial, que são os atletas que já não brigam por vitória, mas estão ali no nível mundo, então são os caras que vão largar o mundial. E aí depois tem um monte de nível C, D, né? Os que estão tentando entrar no nível mundo. E aí, quando tu tá no nível mundo, tu quer entrar o quê? No brigador por vitória. Que aí, essa definição eu tava falando, onde o técnico entra nisso, né? Porque, cara, tem o talento puro ali, que por si só ele vai vencer. Você vai tentar atrapalhar menos um cara desse. E, cara, né, o cara é um talento nato. O Phelps ganharia tudo que ele ganhou sem um trabalho bem feito? Não. Mas ele ganharia. Sim. Muito provavelmente ele chegaria. Então, assim, o trabalho do técnico tentar levar um cara de nível mundo
a brigar por vitórias. Então, ele mudar de status, ele vira um brigador por vitórias. Tentar fazer um brigador de vitórias a World Class, que aí é mais difícil. Muito mais difícil. Porque o World Class é aquele cara, né? E dentro do World Class, no triatlo tem Frodeno, que ainda é um pouquinho acima. É o World Class ali, porque o que acontece? O Frodeno, você não consegue falar assim, ele tem um ponto fraco aqui para explorar. Não tem. Ele não tem esse ponto fraco. Ele pode apresentar numa prova. Então, dentro dos caras que nem o São Long agora, ele tem feito coisas impressionantes. Só que ele tem um ponto muito fraco. A natação. Muito ruim, né? O Sanders, em meio Ironman, a natação. E cada atleta tem um pontinho ali, como Kini tinha natação. O Frodeno não. Então ele é o World Class um pouquinho acima ainda, né? Um cara com histórico de TU, então eu falo assim, poxa, o cara é veloz, o cara é resistente, o cara tem o biotipo, né? É o AAA. Então o trabalho do técnico é tentar levar de uma casa para outra. E assim, dentro do World Class, né, que é genética, tudo, né, lógico que o cara tem um talento diferenciado, mas existem histórias como a Vancini, eu vi num podcast falando, poxa, eu me transformei para chegar nesse nível World Class. Existe, né, e é um trabalho muito bem feito, assim, e o que ele sabia, se eu treinar igual os caras, eu não vou chegar. Eu tenho que treinar diferente, eu tenho que fazer alguma coisa diferenciada para chegar, e chegou, né? Então, foi um cara que segundo ele não era nada perto do nível World Class e tá lá, né? Legal, gostei dessa definição, que só ficar entre A e B é muito vago, né? E eu acho que o triatlo ainda tem uma outra história, que é a distância, né? Que eu já falei, a galera ainda vai me apedrejar um dia, por isso que eu falo, mas porque o Frodeno se achou na meia longa distância, né? Ele foi campeão olímpico, óbvio, só que aquele negócio, a Olimpíada é um dia e ele nunca tinha sido campeão mundial, por exemplo, né? Então, por exemplo, Javier Gomes foi 5 vezes campeão mundial e não foi campeão olímpico, né? Então, mas se manteve ali no topo por muito tempo. E o Frodeno, quando foi para meia distância, aí deslanchou, quer dizer, teve a medalha olímpica, óbvio, mas na meia distância essa hegemonia dele veio depois. E a própria Daniela Ryf, né, também, que em Londres acho que foi 20ª tralalá, 28ª, e quando subiu falou, caralho, é isso, a hegemonia dela. Se eu não me engano, ela ganhou só não, né? É uma WTS, não é só. Mas pro nível de atleta que ela é hoje, ela ganhou uma WTS, se eu não me engano. E, cara, no Ironman, o que ela faz é impressionante, né? Então tem isso da distância, mas acho que o do Frodeno, o passado olímpico dele de não sucesso, ser campeão olímpico. Coitado, né? Força guerreira. Acho que é muito pela característica. Não por ele não ser um dos melhores ali na distância. Porque até hoje acabou a prova, a Collins Cup, está todo mundo se movimentando para fazer isso, aquilo, e ele falou, não, eu não posso fazer prova back-to-back. E na distância olímpica, o circuito é muito duro, né? Muitas etapas. Eu acho que ele não conseguia performar em tantas etapas. E daí vem ser campeão olímpico. É o dia ali, chegar e extrair o melhor. E o Javier é o oposto. O Javier, eu acho que ele não consegue extrair tanto a mais num dia específico do que em várias. Então parece que ele sempre tem uma performance muito boa, só que quando tem essa uma a mais ali, parece que a galera dá um up a mais e ele não dá esse up do mesmo tamanho, ele consegue crescer um pouquinho mais. E o Sanders me parece que ele está querendo mudar isso, mas me parece muito nesse gênero. Ele competia em fevereiro muito bem, em março, em abril, o ano inteiro. Só que quando tem uma etapa ali, Kona, Mundial de 70.3, o melhor dele foi quarto. A dinâmica, tem muita coisa, né? A dinâmica de marcar, enfim. Só que parece que ele não extrai tanto a mais do que ele extraiu durante todas as outras etapas. Então, assim, não é normal tu ver alguém fazendo o tempo inteiro, um 11, correndo um 11 em janeiro, fevereiro, março, abril, e depois correr um 10 no Mundial. E aí tem gente que às vezes fala, cara, em janeiro eu correria um 20.
mas no Mundial eu vou correr um 7. Então tem essas características também. Isso até na parte de periodização, tudo isso tem uma mudança, né? Legal enxergar desse ponto, assim, até a galera não me xingue do Frodeno, sou fã do Frodeno, e também foi uma época que era muito pegado, mudava de campeão mundial todo dia, todo ano, não era um negócio, né, não estou desmerecendo, também um pódio de campeonato mundial é desrespeitar Sim. muito, né? E isso você falou, eu acho que o Frodeno é realmente impressionante, agora até você falou da Collins Cup, né? Ele fez o melhor tempo na Collins Cup, então o melhor tempo foi dele, que é um cara que vai bem na meia, quando tem que ir para meia distância ele vai bem na meia, quando tem que ir para o full ele vai para o full. E o Sanders eu acho muito engraçado, porque o Sanders parece às vezes um amador com mais talento, porque assim, todo vídeo dele pós-prova eu devia ter comido mais. Porra, Sanders, Sim, ele caralho. dá uma... Toda hora eu devia ter testado, não devia ter mudado o fit da minha bike. Cara, mas Porra. sabe o que é legal quando ele se expõe ali? Acho que muito profissional faz isso. Só não se expõe. Só não se expõe. Porque tu viu o último post do Kinley agora? Ele fala, eu deveria, eu poderia. Porque quando você toma isso, eu sou bem experiente de tomar esses cacetes aí. Tomar essas porradas na prova. Cara, passa tudo na cabeça. Você quer um buraco. Uhum. Quando você toma uma porrada, você quer um buraco, só isso. E você quer se enfiar ali dentro e você quer uma resposta, que às vezes não tem. Você vai ter depois, né? Com calma. E isso, o tempo, ele vai ensinando. Para mim, posso dizer por mim, ele vai ensinando muito a você ter um pouco mais de calma e não fazer uma análise no calor da emoção, sabe? Porque se você, depois de uma prova, você já... vou analisar. É difícil sair alguma coisa boa dessa análise. E eu acho que o Sanders, várias vezes, ele faz ali sem ter pensado. E depois ele vai... Tá, o que teve de positivo nesse ciclo? O que teve de negativo? Quais são os erros? Porque também, se você não tiver uma linha de raciocínio, você for trocar a cada vez que não dá certo, cada vez que você não consegue um objetivo, você vai mudar o tempo inteiro, porque principalmente um atleta profissional é difícil acertar o que o cara quer mesmo ali, né? Às vezes a gente olha, o cara foi terceiro, o cara foi quarto, o cara tá puto, foi quarto, o cara não tá nada feliz, ou até vitória, às vezes o cara ganha uma prova e fala, nossa, fui mal, tal. E ele não pode ficar trocando o tempo inteiro, ele tem que ter uma linha até para que isso dê resultado. Então, vamos supor, uma metodologia de treino. E no primeiro ano as coisas não dão certo. E aí você vai trocar, a probabilidade é grande de novo dar errado, porque Sim. Você vai ter que trocar tudo. E depois tem que trocar tudo e nunca você vai saber qual o caminho certo mesmo, né? Principalmente na longa distância, né, cara? No próprio Ironman, até o corpo acostumar com essa carga, com tudo, assim. Eu conversei com o Marcos Paulo, a gente está gravando dia 6, o episódio do Marcos Paulo ainda não foi ao ar, mas eu falei, o tempo que eu considero, eu como atleta amador, para um técnico, para eu começar a entender e falar, é isso, não é isso, pelo menos uns 2 anos. Só que um atleta profissional, às vezes, não tem 2 anos para esperar, né? Então, até a gente usando o caso do Igor... o cara não vai querer esperar 2 anos para ver se vai dar resultado. Então, o cara quer para ontem, né? O resultado, o caso do Sanders. Lembrei de outro caso que é o Brent McMahon, que é um canadense, que ele fez, acho que os primeiros 6 Iron dele, 5 Iron dele. O único que não foi sub-8 foi Kona. Ele veio para o Brasil, destruiu, estava voando em campo. Desapareceu e não conseguiu o Kona 2019, se não me engano, ele não conseguiu a vaga. E está tentando se achar também, quebrou. E é isso também. Agora ele fez nada também aqui, agora também não conseguiu a vaga de novo. E faz tempo que ele tá nessa maré. Mas tá nessa tentativa ali também, né? Alta performance é isso, né, cara? Não tem jeito, né? Na verdade, a vida, né? A vida. A vida. Filosofando. Às vezes a performance é igualzinho, né? Você tá num momento tudo dando certo, cara, aquele momento maravilhoso, né? E depois as coisas começam a dar errado. Vai fazer o quê? Exato. Né? Você tem que trabalhar e achar o caminho novamente. Que não dá é desistir. Você vai, não quero mais essa brincadeira.
isso pode acontecer, você pode, né? Mas acredito eu que tenha, ainda tem coisa boa vindo para a gente. Então, Não, passar por isso. com certeza. Cara, a gente falou de passar de escolha, você falou até do post agora do Kinley. Bom, quando o Kona foi adiado, eu até gravei, a gente tem um jornalzinho agora, né, o MT News. Eu falei, agora foi cancelado, próxima grande prova 70.3, né, o Campeonato Mundial, que até lá não vai ter tanta prova boa. Cara, acontece que todo mundo resolveu fazer um Ironman do nada, né, tipo, rasgaram o livro, ninguém quis saber de periodização, ninguém quis saber de nada. E como é que é, tipo, na posição de técnico, você vê assim, os caras, bem que na alta performance estão treinados, estariam periodizando para fazer Kona, que seria daqui a um mês, mais ou menos, um mês, né? Exato, agora eu acho. Mês, por aí. E a galera antecipando e um com mês, 15... Um mês, né? Exato, né? Praticamente ali. E a galera com um mês, com 15 dias, 10 dias, falando, não, vou fazer um Ironman daqui a 10 dias. Como é que é isso pro técnico? O técnico fica louco? Então, na verdade, isso é uma das coisas que a gente tem que aprender com o tempo, né? Vou dar um exemplo. Quando nossa primeira classificação para Kona, quando mudou, né? Antigamente era por colocação e virou ranking. Ah, Nós tá. fomos o Igor foi o primeiro brasileiro a classificar por ranking. E naquele ano, o Igor ele foi segundo no Ironman Brasil. E logo que acabou a prova, eu entrei no ranking, aí fiz uma continha lá, uma matemática de barzinho. Falei, caraca, o Igor já é número 35 do mundo, 34. E na primeira entrada classificam 40. E aí, logo acabou, tá, deu uma curtidinha no dia ali. Aí, segunda de manhã, eu falei, Igor, tu é número 34. Negócio assim, 33, 34. Dá para classificar. Aí ele falou, tá, mas o que a gente tem que fazer? Nós treinamos para o Ironman Brasil. Não tinha, era o ponto final. Aí eu falei, ó, cara, eu acho que tem que fazer um 70.3 para conseguir uns 300 pontos e depois um Ironman para conseguir mais 1.000 pontos. Aí tu entra entre os 40. Aí ele falou, eu quero. Então tá bom. Segunda-feira a gente já tava na piscina, treinando. E aí 3 semanas depois ele competiu o Ironman, o meio Ironman aqui nos Estados Unidos. Ele foi quinto. E depois foi para o Ironman da Áustria e foi quinto. Então, assim, tem o fator motivação, né? O cara tá ali, o cara quer. Tem esse fator do atleta profissional independente, ele sempre vai estar treinando. E saber que não vai competir no melhor, a maioria das vezes. Então, falar, tá, tu vai competir essa prova aqui com 90% da performance, essa daqui tu vai competir com 95%. Cara, você está treinando específico para Iron, você vai competir esse meio, você não vai estar veloz. Foi o caso da Collins Cup. Os caras não competiram bem, né? O Patrick, meu Deus, né? Foi a Riff. Tomou 15 minutos da Nib, né? Então, foi esse caso ali. Saber em que ponto você está e passar por isso. Mas o principal é saber que as coisas não são tão precisas assim como tão a galera tem matemáticas falado assim. às vezes, sabe? Não, porque essa curva, porque... Cara, a vida ela vai acontecendo. E o fator, o atleta, lógico que existe o oposto também. Você, vou fazer esse Ironman, depois vou fazer isso, e você acaba aquele Ironman e não dá mais. E aí você tem que mudar de novo, você tem que falar, tá bom, vamos descansar mais e tal. Por isso até que eu falei isso, você tá ali no treino, você consegue ver. Você olha pro cara, você já sabe, fala, não, cara, o cara não consegue. Então, o planejamento é importantíssimo, né? É a tua direção. Você sabe, na estrada tem buraco, você vai ter que parar um pouco para comer, né? Você sabe qual o melhor lugar para comer? Às vezes você não sabe, aí você para, você come, não é legal, aí você tem que parar em outro lugar e, enfim, as coisas vão acontecendo. E no planejamento é assim. Você tem uma direção, né? Mas as coisas podem mudar. E essa pandemia ensinou muito nesse sentido. Sim. Cara,
Então, você tem um plano mais híbrido ali. E eu não sei se o Patrick ele já não tinha colocado como meta essa prova. Eu não Ele sei andou se bem ele já... demais, né? Andou muito bem. Porque talvez eu acho que ele já tinha colocado como meta essa prova. E o Kim, ele mesmo falou que não, né? Depois ele falou, não coloquei, não estava treinado o suficiente e tal. Enfim, mas o que me impressiona não é a mudança, é o quanto o pessoal tem conseguido fazer vários Ironmans com qualidade. Isso me impressiona. Eu ia te perguntar isso, porque antigamente era um Ironman, 2 no ano. Hoje É, você tem atleta, o Joe Skipper é um que gosta de fazer vários na sequência, o Matt Russell é um também. o próprio Sanders agora É, pegou a vaga, segundo ele, não foi do jeito que ele queria, mas 6 dias depois ele estava na Collins Cup e performou melhor na Collins Cup até do que no Ironman. Isso para mim impressiona. Realmente, assim, é uma coisa que eu ainda não consegui, como técnico, ter performances tão próximas assim, de nível altíssimo. Mas também entra naquilo, né? Eu achei que apesar que a do Sanders eu já achei que em Copenhague ele não foi bem mesmo. Então, assim, também parando para analisar friamente, ele não só que está ele veio feliz. de outro Iron, né? Ele veio do Tri Battle Então, 30 dias é, antes, né? o problema para mim foi ele ter feito lá a batalha com o Frodeno e depois ainda fazer esse, mas acho que a batalha comeu um pouquinho do que ele podia fazer agora em Copenhague. Mas é isso, às vezes também de fora você fala, pô, o cara foi super bem, e ele fala assim, cara, nem fui não, eu fui mais ou menos, sabe? Então tem esse lado. E ele foi para vaga, né? Então, acho que quando ele viu que estava com a vaga também, já segura, já. Ele queria, precisava da vaga, né? É o que ele estava Ele batendo ali. foi mais conservador, né? É isso, cara, é muito impressionante, assim, quando eu vejo os caras metendo. E o Senna ainda fez um antes, né? Que foi o que o Sam Long destruiu Canadá. lá. Então, Ele... esse do Sam, o André falou que não estava no plano. Esse Exato, ele Ironman. foi mal no outro, aí ele ficou puto, resolveu fazer, e entrando no que você falou, da E aí, motivação também. quando acabou a prova lá de Tulsa, ele falou, não consegui performar e tal, e quero fazer outro Ironman. E aí ele foi lá e escolheu essa prova, tinha umas características boas para ele, e ele performou super bem. Então, essa mudança rápida, você conseguir se ajustar, faz parte do treinador de elite hoje, né? Conseguir ser menos quadrado quanto a isso, conseguir ter uma rédea de direção, né? Porque também se ficar agindo por emoção o tempo inteiro quando o atleta fala fui mal, quero fazer outra, É. você vai competir todo final de semana. Mas, mas também esse diálogo de conseguir ajustar e falar não, tá bom, vale a pena, vamos fazer. É E também faz importante. parte da evolução do esporte, né? Você vê que as regras vão caindo por terra, né? Que não pode fazer, ninguém nunca fez isso. Aí vem alguém e faz e fala, pô, então dá para fazer, né? Então vai. É um processo evolutivo natural, né? Sim, com certeza. Essa primeira vaga, quando nós conquistamos, foi meio assim. Pô, vai fazer um Ironman 5 semanas depois do primeiro, na época, né? E agora, 5 semanas? Meu Deus, 5 semanas faz 3 Ironmans. É muito louco, cara. Veja. Os caras conseguirem andar. Mas é engraçado que acho que eu vi a entrevista do Frodeno com o Bob Babbitt lá no Breakfast with Bob, antes da Collins Cup. E ele falou, pô, já imaginou você fazer um Ironman 3 semanas, 4 semanas depois do Tribeca? Ele falou, você tá louco, você tá louco, eu não vou fazer. E aí entra no que você falou, né? O Frodeno já falou que vai fazer um outro Ironman esse ano, mas está escolhendo, o cara Eles, tá... é Ele tem muito mais 40 anos seletivo. também, né, cara? Ele não vai ficar gastando à E toa assim, a chance. ele é um homem a ser batido, né? Então É, ele tem que ter muito cuidado. Então ele não precisa de premiação, é. ele não precisa de exposição. Então pode ter certeza que a prova que ele escolhe é para fazer alguma coisa diferente. Isso é um privilégio que ele conquistou, né? Sim. Não a maioria dos atletas dependem muito de premiação, né? Então tem esse outro lado também de o cara competir muito porque precisa ganhar o Prime ali e tem muito atleta que tem bônus de patrocínio por prêmio. Uhum. Então o cara às vezes não tem um salário
mas o patrocinador paga o dobro de prêmio. Fala, se você conquistar $5.000 de premiação, eu te dou mais 5.000. Então, o cara vai competir tudo, né? O cara fala, tá bom, então vou competir, se tiver um triatlo na esquina, eu vou fazer. Até falando em competir muito, cara, foi uma pergunta que eu fiz para a Pamela, eu queria ouvir agora do teu lado, assim, porque eu falei, Pam, você foi bem, né? Pô, você foi bem para caralho no Mundial, você veio de distância curta, então 70,3 é onde a galera do Olímpico encaixa, inclusive estão mudando completamente o que é o 70,3, essa galera da ITU subindo. Por que ir para o Ironman e não ficar competindo no 70,3, onde você pode fazer mais provas, onde você pode ganhar mais dinheiro, né, performando bem em mais provas? Não vou falar a resposta dela e ela se vire com você depois. Mas porque assim, veio do atleta ou você fala, não, acho que daria para fazer? Então, na verdade, foi uma decisão nossa logo depois que a gente falou que não ia tentar mais os jogos, né? Porque a gente, de começo, o projeto era tentar mais uns Jogos Olímpicos e competir 70,3. E aí depois, até pelas características, a gente falou, cara, vamos focar em 70,3 e depois Ironman. E assim, a Pamela é muito resistente, ela tem muita característica de resistência. Quanto mais longo, parece que é melhor. Então isso casa com o Ironman, perfeitamente. Tanto que o primeiro Ironman dela, para mim, foi muito bom. Estrear com 9,03 não é fácil. Não foi uma prova perfeita, mas eu julgo uma prova muito boa. Então, no meu ver, era uma continuação. Se no Olímpico, para o meio, ela teve um salto, né, que do Olímpico ela teve que treinar muito para ter resultado, para conquistar uma vaga, enfim, o melhor resultado dela no circuito olímpico no Campeonato Mundial tinha sido 8º, e no primeiro Mundial de 70,3 ela foi 4ª, então isso já foi um salto, né? Então parecia assim, é mais próximo correr 1,20, 1,19 com uma performance boa de bike do que na ITU fazer aquelas corridas de 33. E para o Iron parecia mais próximo ainda correr sub 3 do que correr um 1,18, um 16 que estão começando a correr. E ao meu ver dava para tentar mesclar os dois bem, fazer um Ironman bem feito, pegar vaga e blocos de 70,3. O que aconteceu? Com a pandemia, tudo se misturou. Então, não deu para fazer muito 70,3. E aí, esse ano veio Tulsa, que era onde a gente queria pegar a vaga, para depois fazer um bloco de 70,3 agora, bem feito e tal, e não conseguimos pegar a vaga. Aí, depois, já tinha que fazer outro para tentar e tal. Mas a intenção é ter o foco principal no 70,3 com a participação no Ironman, para aprender a prova, sabe? Competimos 3, 4 vezes, entendeu a prova? Entendi. Não, aí agora vamos especializar. Não é se especializar em Iron, sabe? É falar, não, a Pamela vai ser aquela atleta que vai competir 4 Ironmans no ano. Vai. Só que isso da vaga ser a vaga por colocação, isso atrapalha um pouco. Porque às vezes pode ser uma loteria, sabe? Que nem o Brasil. Se a Pamela tivesse competido muito bem, mas, cara, a Sara Pimpiano aquele dia perdia para poucas pessoas no mundo. Se ela chegasse 1 minuto da Sara, ela não pegava a vaga. E nós pegamos o primeiro ano que não era mais o sistema de pontos. E com a quarta colocação no Mundial, se fosse sistema de pontos, cara, entrava fácil no outro ano. Então, assim, foi um pouquinho de azar. Mas a intenção não é especializar agora em Ironman. Ainda queimar um pouco de lenha no 70,3, sim. Porque tem algumas atletas que estão se especializando, né, em 70,3, a Holly Lawrence, né, a própria Emma Pallant, né, acho que não fez Ironman full, ou fez então, a Emma já fez e meio que nos deu bem e voltou, né? E a Holly ia largar um full esse ano, só que a pandemia também deu uma atrapalhada. Porque mais isso, né, se Ironman a galera já tá fazendo 4 no ano, meio ar dá pra fazer 2 no final de semana, né, dá pra fazer... Sim, todo final de semana dá para competir, só que também tem isso, a característica, né? Não é nosso
conseguir competir em alta performance tantas vezes no ano. Tanto é que no ano do Mundial, o primeiro semestre não foi tão legal, 70.3 Brasil, na verdade, foi bem ruim, e depois ela fez St. George naquele ano, foi sétima, e aí depois ela fez Santa Rosa, foi terceira, aí foi muito bom, porque foi a Mirinda, a Urteller e ela, e ali ela correu 1:21. E aí no Mundial de 70.3 ela repetiu 1:21 e foi quarta. Então, assim, também não é característico, sabe, back-to-back, não. É progredir durante o ano para chegar bem em uma prova específica. E principalmente o Mundial, né? Esse sempre é o objetivo. E como é que tá a gente? Bom, quando essa entrevista for ao ar, o Mundial já vai ter visto, então vai ser quase vai ter ocorrido. Então, as suas palavras agora serão quase uma premonição. Qual é a expectativa? Como é que tá o ciclo até para o Mundial? Então, na verdade, assim, como o objetivo principal era classificar para a Kona, né? E não conseguimos, né? Foi bem frustrante. E depois de Lake Placid, tivemos que mudar tudo para tentar achar esse ajuste para o Mundial de 70.3. E não é muito fácil, né? Você virar a chave do Ironman para o 70.3, principalmente com as nossas características. Eu falando não é muito fácil, aí vai ter nego olhando falando, mas para o fulano de tal é fácil. Realmente tem gente que tem essa característica de velocidade, de mudar de velocidade e conseguir. Não é o nosso caso. Então a gente penou um pouquinho mais para ajustar o treino, para conseguir diminuir a periodização que era para a Kona. Então, assim, eu postei todas as fichas que terminariam em outubro e agora tem que terminar em setembro. Então, tive que tentar acelerar isso, tentar mudar, diminuir muito os treinos para velocidade. Então, a expectativa é de fazer uma boa prova, sim, mas sabendo que foram vários ajustes e que vai depender um pouco de conseguir entrar nessa característica na prova, né? Não estamos o mais veloz que já tivemos nesses anos, como, por exemplo, na África, mas a aposta é que St. George não seja uma prova tão veloz pela corrida, né? Então, eu sempre entro com expectativa grande, senão não entraria. Tem porquê, né? Não ia vir para o Mundial para passear, mas não é o mais veloz que nós já estivemos, e então fazer uma prova inteligente, sabe? Uma prova com essa consciência. Vai ser uma prova muito dura, né? Como a gente tá falando no começo, né, cara? Um pedal muito duro, corrida muito dura, então é legal que não é... Porque na África do Sul foi uma corrida mais veloz, né? Um pedal mais rolling hills, os caras meteram 1:06, né? 1:06, né? 6, Quebrou todo mundo depois, mas tudo bem. Foi todo mundo pro estaleiro depois. Até fratura por estresse. Quebrou todo mundo. E aí depois o planejamento é fazer mais um Ironman, pelo menos esse ano, o Ironman Brasil, se tiver, ou... Que agora, aí que assim, até deixando a pergunta até mais genérica, né? Porque mais aberta. Essa mudança de Kona, o que aparentemente era só mudança de data, vai mudar muito o planejamento, né? Porque tem muito atleta que já pegou a vaga agora, então acho que anteciparam isso para aproveitar o ciclo e pegar uma vaga, porque ano que vem é Kona em fevereiro e Kona em outubro, então se a pessoa já tiver a vaga chegando em fevereiro, tá ótimo, né? Já começar o ano com uma vaga garantida, dá para fazer um planejamento muito mais tranquilo. O que geralmente o quarto trimestre geralmente não se compete tanto, né? Então você tem sempre os nomes esquisitos que pegam vaga em Barcelona, vaga na Itália, que são Ironmans que a galera tá todo focada em Kona. Agora mudou, né? Os grandes nomes já estão tentando vaga, já estão pegando vaga e vai ter que tentar em prova grande ano que vem, né? Então, na verdade, assim, nós combinamos que vamos colocar um ponto final no Mundial aqui, para depois pensar com calma sobre as provas e até avaliar como tá, se uma recuperação de uma semana ali para sentir, e a partir disso decidir, mas a gente pensa assim, se o Ironman Brasil confirmar com um profissional,
e tentar logo a vaga, né? Porque se conseguir a vaga, ajuda muito no planejamento do outro ano. Aí, poxa, você pode focar na prova que você quer, numa preparação boa para a Kona, então conseguir a vaga agora seria fundamental. Então, como falei, estamos gravando dia 6, o Ironman em teoria está confirmado, em teoria com atleta profissional também, mas a pandemia não está deixando a gente ter certeza de nada até a hora que toca a buzina, né? Na real. Exatamente, até chegar lá e a prova acontecer, né? Tem que... O Palito, tem outra coisa assim, agora a gente falou muito de prova, muito, né, dos teus atletas, mas agora falando no cenário brasileiro, né, de provas, como é que você vê hoje o cenário brasileiro, tipo, até puxando esse gancho do Ironman Brasil aí, cenário brasileiro de provas para atleta profissional, né, premiação cada vez mais escassa, cada vez menos prova, como é que tá? Você que passou por Santos, pegou o semi-ápice, um segundo pico ali. Não, e na época tinha o Troféu Brasil com 5 etapas e o circuito Sesc chegou com 7 etapas. Era muito legal esse circuito, cara. Então, quem competia triatlon olímpico tinha prova todo mês, né? No mês, às vezes, tinha duas provas e tal. E o cenário é bem preocupante mesmo. Acho que há 2 ou 3 anos atrás eu escrevi sobre isso num texto, e até alguns não entenderam, mas é muito preocupante para o futuro, porque o que acontece? Os holofotes estão virados para os grandes organizadores, né? Mas não são só as grandes provas que estão, na minha opinião, que estão errando nesse sentido. Então, as grandes provas também estão diminuindo premiação, várias provas em categoria elite. Eu não sou ingênuo, né? Então, cara, é um business. Cada um quer ganhar o dinheiro ali, tem que ganhar, e que bom que ganhe, tem que ganhar, e quanto mais ganhar, melhor ainda. Mas essa fatia do bolo ela tem que ser dividida, e aí é uma opinião minha, não é uma coisa que as pessoas têm que seguir, que eu acho que tem que retribuir um pouco a modalidade. É minha opinião. Então, assim, a categoria elite é importantíssima, e a categoria infantil. São 2 categorias que, para o triatlon sobreviver, você precisa de uma categoria júnior muito forte. Então, que os atletas tivessem provas. Hoje, o cara é júnior no Brasil, ele não tem prova. Faço triatlon olímpico. Pega um mega talento ali, ele não vai ter prova. Simplesmente assim. Então, talvez um campeonato brasileiro, mas mesmo assim, não no formato ideal, né? As provas estão migrando para alguma organização, pega a chancela do Campeonato Brasileiro, o que às vezes facilita, mas também não é mais um formato como uma antiga Copa Brasil e tal. E o triatlon olímpico mesmo não tem uma prova mais com premiação. Acabou. Então, eu faço essa pergunta, às vezes, falo, tá, um cara de 20 anos, um mega potencial, que não está no potencial ali do Messias, do Hidalgo, de competir fora, mas é um potencial. O que ele vai fazer? O que ele vai competir? Ele tem que vir aqui para os Estados Unidos competir? Isso dificulta muito, praticamente, né? Você tira a chance do cara tentar. E o Ironman, que é onde estão os patrocínios, onde todo mundo olha, também está diminuindo. Então, você tinha 3 provas premiando 4, que já é pouco. Hoje você vai ter 1 ou 2 no ano. Então, um atleta profissional vai entrar no Brasil para competir 2 provas por ano. Como que você vai dar retorno de patrocínio, retorno de mídia, retorno financeiro, que muito atleta depende de premiação, né? Então, eu acho que a gente precisa repensar. Então, eu não tenho a solução, né? Não sou o gênio da lâmpada, mas acho que se todo mundo pensasse no coletivo mesmo e sentasse com a categoria ali, com os atletas profissionais, o movimento deles, o nosso triatlo, para uma solução, porque algumas pessoas entenderam errado, eles não estavam brigando contra a marca Ironman. Pelo contrário, eles querem que a marca fique cada vez mais forte, só que eles querem o direito de competir por premiação, o direito de competir, né?
E as outras provas também. Lógico que um cenário como esse, devastador, todo mundo perdendo emprego, crise financeira, todo mundo entende isso. Ninguém, né, fecha o olho, é cego para isso. Só que, se todo mundo pensar em conjunto, vão sair mais soluções para tentar voltar à categoria elite, para que os atletas possam a uma prova como Brasília, aquela que a PTO, né, patrocinou. Cara, foi muito legal a prova. Acho que o amador gostou, o organizador gostou, o atleta gostou, né, o atleta de elite. Então, assim, a gente precisa tentar solucionar isso, organizador, o atleta, o técnico, enfim, todos, a imprensa, todo mundo que gosta disso, tentar se juntar para achar uma solução e voltar com a categoria elite em várias provas, desde das menores às maiores, e isso impulsionar para que apareçam outros Igor, Pamela, Messias, Hidalgo, enfim, outros atletas, né? Porque sem dinheiro não dá, né? O atleta não tem como sobreviver. É aí que você falou, né? Por que o cara de 20 anos, a menina de 20 anos vai falar, puta, eu tenho talento para fazer triatlo, mas vou passar uma puta perrengue, quer saber, vou escolher outra profissão e vou fazer triatlon for fun, ou nem vou fazer triatlon, né? Acaba perdendo Exato, a base que já exato. não tem, né? A gente já não tem uma base, você ainda vai perdendo mais essa galera. Não, para ter uma ideia, tinha outro dia o pessoal estava na piscina ali, tinha umas meninas conversando sobre isso e tal, e aí até uma delas brincou, poxa, Collins Cup, 90 mil pro primeiro lá, só largar e tal, né? Pô, eu que preciso de dinheiro, não ele e tal, né? E a menina era americana aqui, né? E eu falei, cara, imagina se ela soubesse como tá o Brasil, né? Porque para eles aqui tem prova todo mês, com passagem de $150. Tradicionalmente tem homestay, então, cara, o gasto é Macho. pequeno para competir, né? Eu falei, imagina se ela soubesse que no Brasil, cara, o cara compete 2 vezes, e que a gente está aqui justamente para tentar aproveitar essa estrutura, tentar competir mais, com dólar 6-1, né? Ainda tá Pra gastando gente, menos. Dólar 6 pão gastando menos, né, para competir, é bizarro. então, mas para a gente, olha o quanto é difícil, né? Uhum. Sair do país, vem aqui para competir e tal. Então, uma passagem que é $200 para eles cara, sossegado. Para a É. gente já começa a não ser tão sossegado. Fala, poxa, tem que contar tudo, né? Vou para essa prova. Tá, qual que é a premiação? Legal, tá. Para eles, então, é muito mais fácil. Então, Uhum. isso proporciona que um start list aqui, 40, 50 pessoas, um profissional. Lógico, É. né? Pô, é normal. E no Brasil a gente tem essa cobrança, às vezes, poxa, nossa, o que eu mais escuto, menina, tem 4, tem 5. Lógico que tem 4 ou 5. Vai continuar tendo 4 ou 5, porque a conta é muito fácil de fazer. Eu tô começando a competir na Elite. Aí tem uma prova em Brasília. Premia 3. Aí, sei lá, a Luísa vai fazer. A Luísa Batista vai fazer. A Pamela vai fazer. A A Jennifer Jennifer vai aparece. fazer. Aí, pô, eu sou atleta iniciando, tenho 20 anos. O que eu vou fazer lá? É. Cara, é muito difícil eu premiar. Eu falo, pô, eu tenho meu dinheiro contadinho aqui, eu vou competir 4, 5 provas no ano. Essa que elas vão, eu não vou. Porque É. a minha chance de performar. Isso com o tempo, o que acontece? Essa menina que não vai nas provas, ela para. Porque ela não vai ter muito tempo no esporte fazendo isso. Não vou nessa prova, não vou nessa. Não tem patrocínio, não tem retorno, para. E aí, com o tempo, você tem uma categoria elite com 4, 5 meninas, porque são as que sobreviveram ao sistema. E no masculino isso vai acontecer também. Vai. O cara que está lá em cima, ganhando, ganha um 70,3, sobreviveu ao sistema. Às vezes tinha um monte de moleque bom que não sobreviveu ao sistema. Foi, né? Vou parar e tal. E aí acaba que você não cria um N, né, de atletas ali. Você falou, veio na cabeça o Flávio Queiroga, o Yuri Vinuto, foram atletas Yuri. que. O Yuri, pior, andou super bem, 70,3, depois, né, foi campeão, né? Floripa, não foi?
Ou terceiro colocado, perdão. O Yuri foi terceiro. Foi Terceiro. terceiro no ano do Jarrid, né? O Igor ganhou, acho que o Jarrid segundo. Se eu não me engano, né? Mas eu lembro que ele foi terceiro. E ganhou etapa de Sesc, né? Edivânio também, que era do SESI lá. Tá vários. A lista. E menina, então, tem um monte também. Sim. Um monte que poderia estar competindo aí na elite e né, decidir tomar outro rumo. Se o futebol não tivesse grana, teria esse número de atletas. Exato. Com certeza. Exatamente. Você falou, eu lembrei da Carol Furriela também, que foi por aí. Tu começa a formar atleta que tem assessoria esportiva. Porque fica difícil. A conta não fecha, né, cara? Ele não consegue se dedicar, o esporte não evolui, né? Porque tá sempre ali, tipo, é difícil. E as provas sumindo. A gente até, né, a gente é dono do mundo, eu mais 2 sócios, dono do Mundo Tri e do Jogo Justo. E a gente está até vendo dias, né? Uma das ideias, ano passado a gente premiou 2 provas, esse ano vai premiar mais provas também. E a gente está caçando provas, só que a prova às vezes não tem nem a categoria elite. Então eu falo, puta, preciso ter a categoria elite, não é uma puta grana, mas assim, começar a fomentar assim, tem algumas ideias, depois eu converso até com você em off para a gente pensar e assim, já colocando também à disposição o Mundo Tri para divulgar e ratificar a nossa posição que se a prova paga a premiação para a elite, a gente divulga de graça. Acho que isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Tu vê que já tem um retorno, né? A prova Exato. Fala, o que eu ia investir a mais em algum tipo de divulgação, né? Isso já acontece agora duplamente pelo que você falou aí do site, mas a categoria traz um retorno. Sim. Né? Só que tem que saber trabalhar isso, né? Você tem que conseguir trabalhar de uma maneira que seja positiva para o evento, que o evento tenha alguma vantagem. Eu entendo total o business do negócio. Ninguém está falando aqui, poxa, você é obrigado, tem uma prova ali enxuta, com orçamento baixinho, não, tem que pagar. Não é assim. A gente sabe da dificuldade, todo mundo, mas acho que tem de alguma maneira fazer com que isso cresça, no futuro você vai colher mais frutos, né? Então não adianta tentar agora secar isso e colher de uma vez, né? E não plantar mais, isso uma hora seca e acho que vai ser ruim para todo mundo, né? Que até ratificando o que você falou, teve o Campeonato Brasileiro de Longa recentemente, que foi, no masculino foi o Toad e o Santiago. E o Santiago estava com a panturrilha machucada, acabou não correndo, então o Toad foi o único da elite ali que finalizou a prova. E no feminino tinha a Bia, que foi também porque ele estava em Recife, acabou indo para a prova, mas o Campeonato Brasileiro de Longa que largaram 3 atletas profissionais, então não tinha premiação, tudo, então até começa a desvalorizar ainda mais o título, né? Tipo, você não tem prova, não tem competição. Aí você banaliza o título. Né? Campeão brasileiro. Tá, mas o que é ser campeão brasileiro? Não tinha concorrência, não tinha outro atleta. Então, até o Campeonato Brasileiro de Olímpico, que no passado era o cara campeão brasileiro, hoje, né? E isso também vai perdendo força até para você conseguir fazer uma divulgação, né? Sim. Então, se você tem aqui nem a PTO em Brasília, Reinaldo, Igor, na outra o Messias, a galera toda ali, você quer divulgar aquela prova, né? Você quer transmitir, você quer mostrar. Agora, uma prova quando larga um masculino e um feminino, perde, né, a atração. Vou divulgar o que nessa prova? É difícil até fazer uma análise, né? E a gente até se coloca à disposição aí dos futuros patrocinadores que quiserem falar sobre os números de prova, né, da PTO. A gente, cara, foi impressionante. Um mês antes da prova, todos os atletas profissionais falando, divulgando, o alcance que a transmissão teve, que a prova teve, foi bizarro. Isso em meio à pandemia, a galera em Brasília competindo, tinha muita gente lá que foi assistir a prova. Os números do YouTube foram 15 mil pessoas assistiram o evento ao vivo. Esse número continuou crescendo depois que a galera foi rever a prova, então foi animal, assim, fazer parte daquilo, você vê todo mundo e o que é legal da prova com todo mundo lá, né, cara? Acho que você foi criado com os ídolos, né, na piscina, literalmente,
E eu lembro de estreando no triatlon, vendo o Troféu Brasil ainda com os caras muito fortes andando. Falei, cara, esse é animal, isso é legal pra caralho. Quando você vai em Mundial, que você vê, puto, o Frodeno passou, o Javier passou. Não, Esporte é feito de ídolos, né, cara? exatamente, o esporte é feito de ídolos. E no Troféu Brasil eu competi o sprint, né? O amador competia sprint e o profissional elite, o profissional olímpico. E quando acabava, a gente ia lá assistir. Ficava no retorno ali e tal. Então, tinha essa cultura. O funil ali de entrada do Troféu É. Brasil era lotado, né? Era 100%. E isso também vai perdendo com o tempo. O que eu vejo é que o atleta amador, às vezes, ele nem sabe quem é o cara da elite mais. É. Então, vai falar, fulano de tal, cara, quem que é? Nem sei e tal. Porque a prova não tem poucas provas, e aí você não acostuma com aquilo, a ver o cara ganhando e tal. E aí o amador, ele não chega informação nele, ele nem sabe, né? Quem que é o cara desse esporte, quem é o favorito a ganhar essa prova, enfim. Vira só os colecionadores de figurinha mesmo, quem é ali do meio para olhar e acaba, quanto menos você atingir a grande massa, menos patrocinador vai querer, né, cara? Então Exato, é ruim é para a todo conta. mundo. A conta é essa, né? E a PTO, e a tua opinião em relação à PTO? Tem curtido? Acha que é um caminho interessante? Cara, eu acho bem interessante a movimentação, a ideia deles, principalmente o que vem do movimento do tênis, né? Então, Uhum. é similar. O ranking eu acho uma boa ideia também. Então, com o tempo, eles vão aprimorando isso e cada vez mais os atletas vão se basear no ranking também. Então, acho que se isso ficar 10 anos, daqui a pouco a gente vai ser igual ao tênis, onde você olha e fala, fulano de tal é o número 1 do ATP, né? É normal já no tênis. No triatlo, daqui a pouco que número na PTO ele é? O cara é número 50 da PTO, pô, legal. Esses dias eu estava até brincando ali na CPH, tem um pessoal do tênis que faz a fisioterapia, o recovery ali no centro. E tinha um menino, acho que ele tinha 16 anos, 15 anos, ele tenista e tal. Aí eu falei, PTO, nosso, tá imitando o sistema de vocês e tal, né? E aí ele falou, e vocês como que estão? Eu falei assim, então, hoje a Pamela era, na época, 30 e pouco. A Pamela é 30 e pouco da PTO. Aí o menino, caraca, que legal. Aí eu falei assim, eu vou ser técnico de triatlon mais uns 5, 6 anos. Quando tu tiver ali perto dos 20, eu vou virar técnico de tênis. Aí ele falou assim, cara, se eu for número 38 da ATP, a gente chega de helicóptero em Balneário. É verdade. Se eu for 38 da ATP, a gente tá bem pra caramba. Aí eu falei, pô, tá vendo? A Como é referência, né, diferente. cara? Então, eu acho que se não existisse a PTO nesses 2 anos de pandemia, a galera ia estar sofrendo muito. O Foda. triatlo ia estar ali por aparelhos. Então, veio na hora certa. Parece que foi escolhido a dedo, porque muita gente ia estar sofrendo, né? Ano passado não teve Kona e o Mundial foi o Mundial deles. Então, já salvou nisso. E ano passado eles pagaram os 100 primeiros do ranking. Teve um bônus, Então, né? o atleta que era até número 100 do ranking ganhou $5.000. Porra. Cara, pra gente no Brasil, $5.000 2 é um milhões de apartamento reais. já. É um apartamento. Então, assim, ajudou muito. E a intenção, a ideia é justamente essa, que o atleta número 100 do ranking, ele consiga viver de triatlo. Porque o número 1, cara, automaticamente ele vai ter patrocínio, ele vai ter retorno, a intenção tem que ser o número 60, 70, 80 do mundo, o número 100, o número 10 do Brasil, né? Não o número 1 do Brasil ter patrocínio. O número 10, o número 15, a categoria júnior. Aumentar a base, né, cara? Da pirâmide, né? Aumentar. O cara que é número 10, cara, ele não vai ficar rico, ele sabe disso, mas conseguir pelo menos eu sei que eu vou competir com tudo pago, não vou pagar a inscrição, vou lá na prova, tem um apoio aqui, um apoio ali,
cara, dá para tentar levar até a hora que eu quero chegar no topo. Então, tem uma motivação, né? Sim. E assim, se for falar sobre esporte e investimento, a gente vai ficar aqui anos e anos, porque para mim o esporte no Brasil, o único caminho era ser universitário igual aqui, né? Tirando isso, eu não vejo muita solução para que o negócio exploda e mude. Eu acho que a cultura do esporte é o principal. Você conseguir... Um exemplo é o meu exemplo. Eu não fui atleta profissional, mas eu me formei através do triatlo. A Unimonte, que era a faculdade lá que apoiava os triatletas em Santos, ela dava bolsa. Então, isso fez com que eu permanecesse. Então, cara, o maior legado para mim foi a formação. Se no Brasil o esporte fosse universitário, cara, pode ter certeza que muda, né? Então, o cara já sabe, assim, tá bom, cara, eu posso não ser o melhor atleta, mas eu vou participar do time de atletismo, eu vou participar do time de triatlon, do time de natação, né? Porque eu vou me formar e depois eu toco minha vida. E dali, você vai tirar um de cada esporte, um world class de cada esporte, tu vai ter. Imagina, uns jogos universitários com, cara, o Brasil inteiro participando. Não é possível que tenha um Isaquias no Brasil só. Tem mais, só que não foi descoberto, né? Tem mais de cada esporte, só que eles estão perdidos e a gente não consegue achar esses caras, né? A gente não tem nem educação física mais. Então, os talentos, eles estão ali, só que a gente não chega nele, né? E resolve um outro problema que, além dele se formar como atleta, né, desenvolver como atleta, ele tem duas profissões, né? Ele sai como atleta profissional e ainda sai formado com alguma graduação, que é o que a vida de atleta profissional dura até 35, 40 anos, né? E acabou, né? Cara, a formação integral do indivíduo é importantíssimo em todos os aspectos, né? Pensando em caso não dê certo, né? O cara tem uma formação ali, então isso é para a vida toda. E até mesmo o atleta, né? Nas horas decisivas ali, a inteligência do cara, a vivência, o que o cara aprendeu, a inteligência emocional, como lidar com tudo isso, é ali o banquinho de escola, né? E isso a gente só nega bastante no Brasil, né? A gente, muitas vezes, para o cara ser campeão, nem estuda, passa um paninho aqui e tal. E não é o melhor caminho, né? Não é o melhor caminho. Não, e também acho que trazer soluções novas para o esporte, por exemplo, os problemas que a gente vive do esporte hoje, trazer, sei lá, novos patrocinadores, tudo. Você tem que enxergar diferente, né? Então, quando o cara está formado, tem outra formação também, outra vivência. Às vezes, eu venho do mercado financeiro, por exemplo. Cara, eu tento trazer coisas para cá que talvez quem for do esporte tradicional vai falar, de onde é que veio uma ideia dessa? Mas no mercado financeiro é normal, por exemplo. A própria PTO. PTO é um fundo de investimento, está ali dentro, está tocando, é um bilionário que está lá, mas é cabeça. Quem é do mercado financeiro for estudar o negócio, vai falar, cara, isso aqui é um clássico de fundo de investimento, de venture capital ali. Então, traz essas visões diferentes, né? Fora desse nicho, né? Exato, aí tu vai, né? Começa a expandir, né? A tendência é crescimento, né? A cabeça abre e você consegue enxergar um pouquinho mais do que ficar meio aqui, né? Só vendo o seu horizonte, né? Exato. Palito, para a gente finalizar, para não ficar, senão a galera vai dormir. Não vai. Eu falo que o podcast tem que durar um treino de pedal. Daqui a pouco já está um treino de pedal de Ironman, então. Já tá. Já tem umas 2 horas aí de papo já? Tem 1h30, 1h40. Mas a Pamela já me avisou, falou que você falava mais que o Faustão, então já estava avisado já. Cara, sempre gosto de deixar para o final uma pergunta mais filosófica, né? De qual que é o teu sonho hoje, ou como técnico, ou como pessoa, enfim. Boa pergunta, hein? Cara, já que eu falei, agora eu vou falar mais um livro aqui pra gente fechar. Vambora. Cara, assim, eu tenho muitos e muitos sonhos no triatlo. É um esporte que eu tô cada vez mais apaixonado, tô cada vez gostando mais, né, como eu falei uma hora ali.
Então, eu tenho milhares de sonhos ainda a realizar. Então, assim, eu amo o triatlon cada vez mais e principalmente performance, extrair o melhor. Durante muito tempo, o meu sonho maior era só resultado, então acho que isso eu consegui mudar. Eu me vejo muito mais dentro do processo e colocando isso como objetivo. Então, assim, se fosse resumir, meu sonho é continuar muito tempo conseguindo extrair o máximo de cada atleta que passa na minha mão. Então, eu quero poder participar cada vez mais desses processos e, por consequência, ter mais resultados, né? Então, é em busca disso que eu vivo todo dia e acordo de manhã respirando isso, e a única motivação maior da minha vida é isso. Esse esporte é tudo para mim, é o que me deu tudo e é o que me faz viver. Porra, aí ferrou. Agora chutou a parede, chutou a porta agora. Cara, te agradecer pelo papo. Acho que a gente se conheceu, já se esbarrou várias vezes, mas nunca sentamos para conversar. Mundo Tri está de total disposição, de verdade. Conta com a gente, várias ideias. A gente, cara, vamos trocando as ideias aí, que também temos algumas ideias aqui para desenvolver o nosso esporte. E, puta, foi legal demais, cara. Gostei muito de conversar contigo aí. E, cara, fique à vontade aí para perturbar a gente a hora que quiser. Obrigado pelo convite, por abrir as portas aí para mim, diretamente para a equipe, né? Falo ali pelo time também. Então, muito obrigado, parabéns novamente pelo trabalho. E quando precisar, vamos fazer o bate-papo 2, 3, 4, 5. Eu adoro mesmo conversar sobre triatlon e conversar com pessoa inteligente. E isso daí também me atrai muito a esses bate-papos, eu acho bem legal. Então, a galera que conseguiu assistir até o final aí, desculpa por ter estendido um pouquinho mais, e no que precisar, estamos aí também. O CPH tá de portas abertas para todo mundo que ama o triatlon, é só aparecer em Balneário para treinar junto conosco. Eu tenho vontade, não vou aparecer lá, cara. Eu quero aparecer lá para treinar aquela pista. Toda vez que eu falo daquela pista lá, eu falo, porra, eu quero treinar em um dia. Só aparecer. Portas Beleza. abertas para você. Meu velho, brigadão. Galera, esse foi mais um episódio aí do MT Cash. Então, querem um papo 2, 3, 4 com o Palito? Escreve aí pra gente, para dizer. E é bom que eu vou chegar se todo mundo chegou até o final mesmo. Então, a gente vai saber. Quem chegar nesse ponto vai escrever aí. E é isso, A fica galera vai ligado. falar, por favor, cala a boca dele, por favor. A gente vai fazer a enciclopédia do Palito aqui depois. Mas Valeu. valeu, galera. Então, continue aí seguindo o canal, ativa o sininho, comenta aí quem que vocês querem ver. E tem muita coisa boa vindo por aí. E vida longa ao nosso triatlo. Valeu, galera. Valeu, galera. Abraço.